Vamos lá, Senhor Jesus, abençoe você que está vendo o vídeo aí, muito obrigado, tá? Vamos lá, professor Miguel Kim, que inscreva no canal, dá uma força aí, por favor, tá bem? Nono ano FUNVIC, né? Mas esse conteúdo também é do primeiro ano do ensino médio também, ligação covalente, vamos lá então. Bom, nesse capítulo aqui, pessoal, tá certo? O livro 2, capítulo 10, ligação covalente e metálica, né? Então não deixe de fazer a leitura, né? Deixa eu pegar o laser aqui. Não deixe de fazer a leitura, grifar, isso é muito importante, essa pré-leitura, né? Tá certo? Das páginas aí. Então é essencial nesse capítulo, né, compreender e escrever fórmulas moleculares, né? Eletrônicas também, vou falar a estrutura de pontos de Lewis, né? Conhecer as principais propriedades dos compostos moleculares covalentes e metálicos, né? Então a gente pode começar com a ligação metálica, né, pessoal? Tá? Então vamos lá, né? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Então, são os falsos cátions. Os cátions formam e desaparecem. Eles estão sempre rodeados por elétrons livres. Então, a ligação metálica consiste em cátions, né, e elétrons, né? Aqui, ó, que você pode ver bem aqui embaixo, né? Aqui os positivos indicando os cátions, né? Porque é assim, os cátions formam e desaparecem. Os elétrons chegam perto dos cátions, neutraliza, fica átomo neutro, tá? Logo, esse átomo neutro já perde elétrons e fica positivo. 2 mais, 3 mais, se for o caso do ferro, né? E fica dessa maneira. Por isso que é falsos cátions rodeados por elétrons livres, né? Propriedades dos compostos metálicos, né, pessoal? Condutividade elétrica e térmica bastante, né? Elevada, maleabilidade, forma lâmina, né? Ductibilidade, vira fio, né, pessoal? Tá certo? Tem, em geral, pontos de fusão e ebulição elevado, com exceção do mercúrio aí, né? Tá certo que é líquido, né? Tem um brilho relativo, tá? Resistência à tração, né? Por isso que é muito usado, né? Os cabos de aço aí, né? Que é uma liga de ferro e carbono, né? Então, pessoal, há uma teoria aí, que chama a teoria das bandas, né? Que estuda esse modelo de ligação metálico aí no enfoque quântico, tá bom? Mas isso é mais aprendido em química superior aí, tá bem? Então, aqui é a teoria do mar de elétrons, né? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. E aí, qual alternativa você marcaria aqui? Lendo o exercício, faz uma pausa, né? Aí fala aqui, ó, nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos, né? Então, vai aí, né? Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons, né, pessoal? Tá certo? E aí, os metais, geralmente, né? E aqui, que alternativa você marcaria lendo aí? Fez pausa? Possui elevada condutividade, né, pessoal? Elétrica e térmica, né? Bora? Aí, vamos lá então, a ligação iônica a gente já viu no capítulo 9, né, pessoal, no nono ano, né? Então, ó, ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Você percebeu que o hidrogênio entra nas duas, né? Tem uma musiquinha do hidrogênio também, né? O hidrogênio, sou preso por metais e ametais, tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família, né? Então o hidrogênio liga com ambos aí, né? Aí, pessoal, fica bem de olho aqui nos próximos slides para você entender direitinho como que funciona, né? Então, molécula formada por dois átomos é sempre linear, está sempre numa linha, né? Ou para cima, ou, né? Ou tá certo, ou para cima, indicando assim para cima, ou num plano assim, né? Numa linha reta, né? É linear, de qualquer jeito é linear, né? Por causa da eletronegatividade, né? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, e para a direita, fora gases nobres. Então aqui nós temos o hidrogênio, né, pessoal? Hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2. Então o hidrogênio tem número atômico 1 e número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então o hidrogênio tem número atômico 1, tem um próton e um elétron. Tá aqui o elétron dele. Tá? Então, dois hidrogênios, o que vai acontecer? Ambos têm a mesma eletronegatividade, porque eles são iguais, né? Tá o valor aqui, mas não precisa decorar, tá bom? De Pauli. Então, o que acontece? Um vai atrair o elétron do outro, olha que legal, fica olhando ó, a estrutura de pontos de Lewis, tá? Quando você coloca os elétrons, é a fórmula eletrônica, ou chamada de estrutura de pontos de Lewis, tá joia? Então, lá, o hidrogênio da direita atrai o elétron para si, com sua eletronegatividade, acontece a mesma coisa com o da esquerda. Você vê que esse par de elétrons para exatamente no meio, né? Então, esse par de elétrons não fica nem no polo desse hidrogênio, nem no polo do outro, fica exatamente apolar.
Olha lá, por que os elétrons não foram para os polos? Porque as eletronegatividades são iguais, né, pessoal? Então, né, nós temos aí ligação covalente apolar. Então, essa ligação covalente apolar representada por um traço na fórmula estrutural. Lembrar que esse traço, tá, é traço de ligação covalente. Esse par de elétrons representado por um traço aqui, tá bom? Tá? Estrutura de fórmula de Cooper ou Kekulé, que a gente fala, forma estrutural, beleza? E ela tem nome, assim como eu tenho nome, Miguel, você tem nome que tá vendo o vídeo aí. Então, essa ligação simples chama sigma, beleza? Tá? Tá aí. Então, em geral, átomos iguais, a ligação é covalente apolar. É bom você ver pela eletronegatividade, né? Mas vamos lá. Aí, vamos ver um outro, né? Esse daqui, ó, livro 2, capítulo 10, página 69, número 1, né? Você pode dar uma olhada lá, né? Tá bom? Olha lá, o oxigênio O2, né? O oxigênio é o gás vital, né? A respiração, né? Dos seres, né? Vivos, igual nós, por exemplo. Então, eu estou no grupo 16 ou 6A. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência, no nível de valência, tá? Que é onde vai ocorrer a ligação química, né? Então, se tem 6 elétrons, você já sabe do capítulo 9, né? Tem 6 no último nível, é mais fácil puxar 2 para ficar com 8 ou mais fácil perder 6? Então, é mais fácil puxar 2 pela eletronegatividade, né? Só que ambos precisam de 2 elétrons. Esse que é o problema. A ligação covalente é isso, pessoal. Covalente. Compartilhada. Valente ligação. Ligação compartilhada, tá? Por quê? Porque ambos precisam de elétrons, como foi no caso do hidrogênio que você viu. Cada um tinha um elétron, precisava de mais um para ficar com 2, igual o hélio. Então, eles compartilharam esse par. Aqui é a mesma coisa. Esse O da esquerda aqui que você está vendo aí tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Esse também. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar, porque ninguém pode perder, não é verdade? Então, vai acontecer que, olha lá, para você ver, eletronegatividade de Pauli, né? Não precisa decorar, tá aí, mas um vai atrair, né, a estrutura de pontos de Lewis, né, lá. Então, o oxigênio da direita atrai o elétron, ó, da esquerda também. Ó, tá vendo? Pela eletronegatividade deles. O que acontece? Formaram 2 pares de elétrons. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha de cá, ó, da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebeu? Formaram 2 pares de elétrons exatamente no meio aqui, né? Então, fica nem no polo e nem no outro. Então, os elétrons não foram para os polos, por quê? Porque as eletronegatividades são iguais, né? Então, conclusão, a ligação também é covalente apolar. Só que agora são 2 pares. Então, representando por 2 traços na forma estrutural de Cooper-Kekulé, beleza? Tá? 2 traços, a ligação dupla, né? Do hidrogênio chamado simples, que é chamada de ligação dupla, beleza? E elas têm nome, né? Tá? Uma é sigma, como a gente já falou anteriormente, e a outra é pi, a matemática entrando aí, beleza? São os nomes delas. Toda vez que tiver uma dupla, uma é sigma, outra é pi, beleza? Vamos continuar? Tá pegando jeito aí ou não? Qualquer coisa, você volta o vídeo depois, olha lá. Vamos falar agora do nitrogênio, né, pessoal? Nitrogênio, né? Tá certo? N2, né? 79% do ar é nitrogênio, pessoal. Em torno de 20% é oxigênio só, quem diria, tá? A gente pensa que tem mais oxigênio, não é, né? O ar puro a gente tá falando, né? Se fosse ar com essa poeira agora, né? Com essa fumaceira, com esse material particulado que tá aí, nossa, cai bastante mais ainda a porcentagem de oxigênio, né? Então estamos aí. Então, nitrogênio lá, grupo 5 ao 15, né? Grupo 5A da tabela periódica ao 15, tá certo? Então, tem 5 elétrons da camada de valência, no nível de valência, cada um deles. Então, se eles têm 5 elétrons no nível de valência, o que você acha mais lógico? Perder os 5 para ficar com 8 ou ganhar 3 para ficar com 8? Tá mais perto, né? Só que aqui tem um problema. Esse nitrogênio precisa de 3 elétrons, porque ele tem 5, o outro também. Então, para formar a molécula N2, né? O que eles vão ter que fazer? Compartilhar, né? Tá lá a eletronegatividade do Pauling também, né, pessoal? Né? Tudo bem? Só para você ter uma noção que tem os valores na tabela, não precisa preocupar, não. Como é que fica a estrutura de pontes de Lewis? Ó, um nitrogênio atrai um elétron também, um atrai o elétron, outro também, ó que legal, ó. Um atrai o elétron, outro também. Beleza? E, logicamente, você vai formar 3 pares de elétrons aqui agora, que vai ficar exatamente no meio, né? Então, por que que os elétrons não foram para os polos? Porque as eletronegatividades são iguais. Então, nem num polo e nem no outro. Então, nós temos o que aqui? A ligação covalente apolar. Só que agora aqui nós temos 3 ligações, que é chamada de ligação tripla. Ligação tripla, tá certo? A forma estrutural de Cooper-Kekulé fica assim, tá certo? Tem 3 pares de elétrons, ó, 3 traços agora, ligação tripla. E aí, como é que são os nomes? Bom, lá no hidrogênio, ligação sigma simples. Dupla, uma é pi, outra é sigma, e agora aqui, você tem uma sigma e 2 pi agora, beleza? Você pode falar pipi, sigma, tá bom?
Mas o mais correto é π sigma π, porque a ligação sigma é uma ligação mais frontal, tá certo? Deixa eu puxar aqui para você. Se você for escrever o modelo quântico, a ligação sigma é uma ligação mais frontal, a ligação sigma. Já a ligação π é uma ligação mais lateral, né? Perpendicular ou inclinada, tá certo? Né? Então, a ligação π são elétrons um pouquinho mais longe do núcleo. Por isso que os elétrons π, né, quando tem ligação dupla ou tripla, são mais facilmente atacadas por um reagente químico, tá certo? Porque a ligação π, seja dupla ou tripla, são elétrons um pouquinho mais longe do núcleo. Então, são as primeiras a serem atacadas. São ligações bem reativas, né? Tá certo? Tranquilo? Vamos voltar então. Bom, pessoal, estamos lá, né? Vamos continuar. Bem, aqui então nós temos a molécula de água, né? Que eu já mostrei para vocês no pau-bola, para vocês acostumar com essa geometria angular, né? Vocês vão aprender geometria depois. O primeiro ano já aprendeu, né? Primeiro. Se você é do primeiro ano, você já aprendeu, né? Tá? Então tá aí, o oxigênio está no grupo 6 ou 16, tem 6 elétrons na camada, nível de valência, e cada hidrogênio tem um. Então você percebe que o oxigênio tem 6, precisa de 2 para ficar com 8. O hidrogênio tem um, ele não vai ganhar 7 não, né, gente? Porque não tem nem eletronegatividade suficiente para puxar 7, ele tem. Então, o hidrogênio tem 1, vai ficar com 2. Precisa de 1 para ficar igual ao hélio, lembra? Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, tá certo? Então, o hidrogênio tende a ficar igual ao hélio. Então, como é que fica aqui? Vai acelerar um pouquinho que você já está pegando o jeito, né? Ó, se você precisar da ordem de eletronegatividade, você pode olhar nessa série aqui. Mas na tabela você já sabe, né? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Então, os ametais são mais eletronegativos, né? Tá certo? Eles têm caráter ametálico, a gente fala, e forma ligações covalentes, né? Pode formar iônica também, se unir com metal, como a gente aprendeu no capítulo anterior. Então, o oxigênio atrai o elétron H do H mais para o polo dele. Presta atenção aqui agora. Ó, você percebeu que o elétron do H foi atraído mais para o polo do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, né, pessoal? Aí o H, esse elétron continuou do H, compartilha 1, 2. Esse continuou do H, compartilha 1, 2. E o O tem 6 aqui, compartilha 2 com o H8. Perceberam ou não? Isso é compartilhamento, tá? E aí a ligação é o quê, pessoal? Os elétrons foram para os polos, porque as eletronegatividades são diferentes. O O é o segundo mais eletronegativo, tá certo? Então, professor, ele ficou com o elétron do H? Não, 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 pelo amor de Deus, tá certo? Né? O O ficou só parcialmente negativo e o H parcialmente positivo. Não sei se eu coloquei aqui para você ver. Coloquei aqui, ó. Então, esse delta minúsculo, delta menos e delta mais, indica o quê? Que o oxigênio puxou o elétron do H mais para o polo dele. Então, ficou parcialmente negativo, tá? E o H ficou parcialmente positivo, tá? Beleza? Mas continua sendo compartilhado, apenas polarizou, beleza? Devido à eletronegatividade. Conclusão, então, nós temos aqui ligações covalentes, agora polares, porque o elétron do H está mais perto do polo do O, que é mais eletronegativo, beleza? Vamos terminar isso, galera? Bom, vamos fazer um exercício aqui agora, pessoal, que tem, ó, um elemento do grupo, ó, o CO2, por exemplo, dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico, se for gás, né? Pode ser sólido, se for sólido é gelo seco, né, pessoal? Tá joia? Então temos aqui o oxigênio, grupo 6A, tem 6 elétrons, você já sabe, grupo 6 ou 16, carbono, grupo 4A ou 14, 4 elétrons, e aqui o oxigênio já falei, né? Então o que vai acontecer? Você já sabe que o oxigênio tem 6 no último nível, precisa de 2 para ficar com 8, tá certo? O de cá também. E o carbono tem 4, precisa de 4 para ficar com 8. Então, o que vai acontecer? Todos precisam de elétron, ligação covalente. Então, o que vai acontecer? Né? Como o carbono, né? Ou melhor, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, ó, o oxigênio está mais para cá, o oxigênio vai puxar mais os elétrons do carbono para o seu polo. Observa, ó. Tá vendo? Então, o oxigênio vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, puxou os elétrons, dois elétrons do carbono mais para o polo dele, mas continua sendo do carbono esses elétrons, galera. O oxigênio não ficou com o elétron, apenas polarizou a ligação pela eletronegatividade, puxou mais para o seu polo, certo? Assim como vai acontecer com o outro oxigênio, ó. Ele puxa mais os elétrons do carbono para o seu polo. Aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o carbono, professor, ficou sem nada? Lógico que não, né? Ó, 1, 2, que é do carbono, ó, 3, 4, compartilhou aqui, 1, 2, que é do carbono, 3, 4, 8. Então conta, 1, 2, 3, 4, que são do carbono, compartilha 2, que é a esquerda com o oxigênio, e 2 à direita, 8, percebeu?
Tranquilo? E essa ligação é bem polarizada, bem polar, né? Então, as eletronegatividades são diferentes, então, ligações polares. Beleza, galera? Tranquilo? Engraçado, né, gente? Depois você vai ver na polaridade da molécula, que a molécula do CO2 como um todo, ela é apolar, tá? Porque ela é uma molécula linear, isso que você está vendo aqui, ó, o oxigênio puxando os elétrons para o seu polo, e de cá na esquerda também, esses dois vetores se anulam. Então, o vetor resultante igual a zero, vai dar molécula apolar. Então, as ligações são polares e a molécula é apolar. Você vai ver depois na geometria, na polaridade das moléculas, beleza? Tranquilo? Tá? Então, você percebe o quê? Que o oxigênio, na fórmula estrutural de Cooper-Kekulé, ele tem 4 ligações covalentes, ó. 4 ligações covalentes normais. Isto é, duas duplas, né? Duas duplas. Porque aqui forma dois pares, aqui dois pares, então duas duplas. Lembrando que elas têm nome, tá? Não coloquei aqui, mas uma é sigma de cá e sigma de cá. Pi e pi. Então uma é sigma outra é pi, uma é sigma outra é pi. Beleza? Deu para pegar, galera? Tranquilo? Qualquer coisa, volta o vídeo. E aí um resumo final aqui agora, né? Só para você entender essa polarização de ligação covalente, né? Você percebe aqui, ó. Você percebe aqui que aqui nós temos uma ligação covalente 100% apolar, né? Porque HH, a eletronegatividade é 2,1, 2,1, que atrai o par de elétrons, fica exatamente no meio. Agora, o de cima, ó, você já percebe o quê? Que o iodo tem uma eletronegatividade um pouco maior do que o H. Então, já vai polarizar um pouquinho a ligação. Já vai polarizar um pouquinho a ligação. Então, essa ligação já vai ser ligação covalente polar. Ó, o HBr agora, vai polarizar mais ainda a diferença. Veja a diferença. Aqui a diferença é 0,4, aqui a diferença é 0,7, né? 0,7, ó. HBr, o Br vai puxar mais o elétron H para o seu polo, vai polarizar mais ainda. E vai indo, ó, o HCl agora, ó. Ó, 3 de eletronegatividade, a diferença de 0,9, mais polar ainda essa ligação, tá? E aí esse caráter, a gente chama de caráter iônico, porque se vai polarizando, vai tendendo a formar íon, né? Vai tendendo a ficar positivo ou ter negativo. Então esse caráter iônico vai aumentando. Aí para você ver, ó, até você chegar num caso desse daqui, para você ver, ó, olha a diferença aqui de 1,9. Aqui o elétron está praticamente com flúor já. Ainda não, mas praticamente. Ligação mais polar seria essa. Então, esse caráter iônico, vai até virar ligação iônica. Então, essa atração de eletronegatividade vai sendo tão forte, que até a ligação tornar-se iônica. Por exemplo, metal e ametal. Metal perde elétrons, fica positivo, e a metal ganha elétrons, fica negativo, forma cátion e ânion. Beleza, então? Deu para pegar isso? Tá? Então, se esse caráter iônico aumenta, né, nós temos aí que para baixo, né, o caráter covalente vai aumentar aqui, ó, né? Ela vai ficando mais covalente, né, para baixo, né? Sacou? Não precisa se preocupar, não. O importante você entender aqui é que essa ligação covalente, aqui ele é apolar 100% e vai polarizando, ó. O par de elétrons vai ficando mais perto do polo do átomo, até a ligação tornar-se iônica, né? E aqui, pessoal, segundo Pauli, né, se essa diferença for maior que 1,7, a ligação é iônica, né? Mas tem algumas exceções, né, pessoal? Como o próprio HF aqui mesmo, né? Tá dando 1,9, tá certo? A L é Cl3, então não precisa preocupar demais com isso não, tá? Vai mais na vibe, né? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Aí, tá vendo? Metal com a metal pode ter metal com hidrogênio. Agora, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Então pode ligar F com Cl aqui, ou a metal com hidrogênio. Vai assim que você olha na tabela, você não erra, beleza? Bora? Aí, turma, então as propriedades dos compostos covalentes, né? Tá certo? Então tá aí, né? Os compostos moleculares, né? Porque molecular e covalente é uma determinada diferença, né? Covalente é quando você tem, né, um número de moléculas definidos, né? E moleculares, perdão, molécula, HCl, assim por diante. E covalente, no caso, por exemplo, do carbono, né, do carvão, né? Que forma um emaranhado de ligações. No caso do diamante, por exemplo, que é tetraédrico, né? Então forma um número praticamente infinito de ligações, carbono, 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 assim por diante. O composto é covalente, tá bom? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, ó, diferente, ao contrário dos iônicos, tem ponto de fusão e ebulição mais baixo. São moléculas, os iônicos são iônicos, aqui são moléculas. Os iônicos são sólidos em geral, aqui pode ser sólido, líquido, gasoso. Os iônicos conduzem corrente elétrica com uma excelente facilidade, né? Já aqui são maus condutores, com exceção dos ácidos de Arrhenius, né?
Ó, entre a metais ou com hidrogênio, não eletrólito, exceto ácido de arrênios. Entre a metais ou com hidrogênio, não eletrólito, exceto ácido de arrênios. Você já aprendeu o que é ácido de arrênios, né? Limpa pisa HCl, é o ácido clorídrico, e aí vai, tá? Então HCl, H não sei o que, são ácidos de arrênios, com exceção da água, né? Porque a água é um óxido, você vai aprender depois, tá bom? Beleza, então agora vamos fazer alguns exercícios, né, galera? Então tá aqui o exercício que forneceu. É página 71, número 1, forneceu a eletronegatividade aqui, para você analisar, beleza? E aí tá pedindo para você, né, indicar os números correspondentes às ligações covalentes apolares e polares dos compostos 1 e 2 e colocar em ordem crescente a polaridade, né, da polaridade das ligações numeradas no composto 1, né? Então vamos lá. Aí, ó. Então a ligação 1, 3 e 4 é polar, ó. Essa ligação 1, C e F, o flúor mais eletronegativo, né? Olha lá, C, 1, 3, cadê o 3? 3, Cl, aqui, ó. O Cl é mais eletronegativo que o carbono, você percebeu? E o 4 aqui, CH, olha lá, o carbono é mais eletronegativo, então puxa mais o elétron pro polo dele. Então, ligação polar, beleza? Vamos continuar. O 2, né? O 2 é ligação covalente ao polar, porque o 2 é CC, ó. São iguais, CC. Então o par de elétrons fica exatamente no meio aqui, ó, polar. Tá percebendo, gente? Qualquer coisa, volta no exemplo do H2, aqui no vídeo, que é tranquilinho, tá certo? Porque aqui o carbono vai puxar o elétron para perto dele, o outro também. Aí o elétron para no meio, o par de elétrons para no meio ali, beleza? Por isso que é apolar. Continuando. O número 1 é apolar, que é a ligação 1 também, mesma coisa, ó e ó. Um vai atrair o elétron também, então o par de elétrons para no meio aqui, apolar. Beleza? E o 2 é também apolar. Não, o 2 não. O 2 aqui não, pessoal. O 2 aqui tá errado. Vamos corrigir? O 2 aqui é polar. Vamos corrigir aqui. 2. Então, o 2 é polar. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá. 2. Aqui, ó. O 2 é ligação covalente polar. Porque, ó, oxigênio H. Vixe, agora eu perdi o laser aqui. Ó, o oxigênio H. O oxigênio é muito mais eletronegativo. É o segundo mais eletronegativo, tá vendo? Então ele vai puxar o elétron do H para mais perto dele. Então a ligação aqui é polar. Beleza, corrigimos. E aí a ordem crescente de polaridade, né, pessoal? O CF é o mais eletronegativo, né? C e F, né? Onde dá mais diferença, né? Que o F é o mais eletronegativo. Então C e F vai dar a maior diferença. Aí você coloca na ordem aí, tá? Mais polar, no caso, é o CF, né? Então fica 2, 4, 3 e 1, que é dá a maior diferença, beleza? Faz uma pausa aí e analisa. Vamos para outro? Bom, pessoal, aqui agora é aquele caso, né? Que nós montamos fórmulas, né? Nós vamos fazer uma revisão aqui do capítulo 9, viu, pessoal? Aqui nós vamos fazer uma revisão do capítulo 9, incluindo o capítulo 10, né? Ó, ligação iônica, metal A, metal, podendo ter metal com hidrogênio. Então, aqui, ó, metal com a metal, ligação iônica. Aqui, metal com a metal, ligação iônica. Então, esses dois, CaBr vai dar ligação iônica e MgO vai dar ligação iônica, você olhando na tabela, tá? Porque na tabela da SB aí, tá certo? À esquerda, você vai ter os verdinhos aí, que são os metais. E à direita, você vai ter os amarelinhos, que são os ametais, tá? Vai pela tabela da SB aqui, que é melhor, tá bom? Xerocou aí, nono ano? Nono 1 e nono 2? O professor Miguel falou para vocês tirar a tabela, para ficar bonitinho. O professor deu exemplo, segue o professor. Então vamos. Fazendo uma revisão, então, olha lá, fazendo a configuração eletrônica, gente, eu já expliquei. Você tem que fazer um S2, 2S2, 2P6, 3S2, para depois você juntar e fazer esse daqui, tá bom? Tá? Então faz pelas bolas, aí você junta e faz isso, tá? Aí você vai cair no cálculo, vai dar 2, 8 e 2. O cálculo vai ter 2 na última. Tá? Não precisa nem fazer, galera. Você sabe que tá no grupo 2A. Então vai ter 2 elétrons na última camada, no último nível. É mais fácil ele perder 2 ou ganhar 6 aqui. Perder 2. Se ele perde 2 elétrons, se perde duas cargas negativas, vai ficar com 2 positivos a mais, 2 prótons a mais. Por isso que dá Ca2+, Cátion 2+, beleza? Vamos embora. O BR, ó, fazendo a mesma novela. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, né? 3P6, 4S2, até dar 35, né? Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, fazendo tudo, juntando depois, como eu expliquei em vocês, vai dar 2, 8, 18 e 7. Aí, 7 no último nível. E aí, pessoal? É mais fácil perder o 7 ou ganhar para ficar com 8? Ganha 1. Se ganha um elétron, fica um menos. Quer dizer, um elétron que ganhou. Esse menos é um elétron ganho. Pronto. Aí você vai precisar de um que é 2 positivo e 2 BRs, porque cada BR é 2 negativo. Agora toma cuidado, pessoal. O BR chama bromo, mas quando ele vira ânio, íon ânio aqui, ele passa a ser chamado brometo. Por isso que é importante você ter a tabela de cátions de ânions aí para você ir acostumando com ela, com essa linguagem, né, técnico-científica aí, tá bom?
Então, 2Br para dar 2 negativos, que equilibrou com 2 positivos, então a fórmula é CaBr2, é 1 para 2, ó, 1 para 2, CaBr2, brometo de cálcio, aí você tem que olhar na tabela para dar nome, beleza? Fui mais devagar nisso para você pegar o jeito, qualquer coisa volta aí e lembra lá do diagrama, né, pessoal? Volta nos capítulos anteriores aí, tá bom? Bora? Bom, agora fazendo até o Mg e o O. Então, o Mg, o magnésio também do grupo 2A, vai ter 2 elétrons na última camada, então tende a perder 2 elétrons, fica 2 mais. Se perde 2 negativos, fica 2 positivos a mais, beleza? Agora o O, 6 elétrons no último nível, vai ficar com 8, tende a ganhar 2. Se ganha 2 elétrons, fica 2 negativos, 2 elétrons ganhos. Essa é a leitura, tá bom? Aí você coloca Mg2 mais ou 2 menos, já está certo, que é 2 positivo, 2 negativos. MgO, então a proporção da fórmula é 1 para 1. 1 para 1, então óxido, agora presta atenção, O2 menos vai acostumando, é óxido. Óxido de magnésio, beleza? Ótimo, então revisamos o capítulo, né, 9, agora vamos continuar agora com N e o Cl, que sou eu, outro par, né? Aí, pessoal, o nitrogênio vai dar 2 e 5, ele é do grupo 5A ou 15, tem 5 na última camada, precisa de 3 para ficar com 8, que não vai perder 5, né, gente? É mais fácil ganhar 3 para ficar com 8, precisa de 3 elétrons. E o cloro aqui, 287, tem 7, eu não preciso de 1 para ficar com 8, você percebeu? Essa é a ligação covalente, compartilhada, valente, ligação, ligação compartilhada. Por quê? Porque eles precisam compartilhar, ué. Você imagina você e seu irmão, tem um computador só. Você vai matar seu irmão? É contra a lei de Deus, não pode, não é verdade? Né? Você vai compartilhar. Ele usa uma hora, você usa outra hora e assim por diante. Então aqui, só que aqui é simultâneo, né? No caso aqui da química, né? Então aqui precisa de 3 elétrons para ficar com 8, que eu preciso de 1. E como é que vai fazer, Miguel? Olha, eu aconselho você fazer a estrutura de pontos de Lewis, a fórmula eletrônica. Você acabou de ver que o N tem 5 elétrons, o Cl tem 7. Então você põe isso e vai combinando. Olha lá, ó. O N tem 5 elétrons, precisa de 3 para ficar com 8. Olha lá, o Cl tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisa de 1 para ficar com 8. Então, ó, então o Cl vai compartilhar 1 aqui com o N e fica com 8, beleza? Aí você coloca um outro Cl, ó. Coloca um outro Cl e resolve o problema. Ó, para você ver, ó. Então, o Cl tem 7, compartilha um aqui, 8. O Cl tem 7, compartilha um aqui, 8. O Cl tem 7, compartilha um aqui com N, 8. Percebeu? E o N? 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha um com esse cloro 6. Compartilha um com esse cloro 7. E compartilha um com esse cloro 8. Percebeu? Aí é melhor você fazer desse jeito que eu estou falando aqui, tá? Para você não errar, beleza? Então, essa aqui é a estrutura de pontos de Lewis, ou chamada de fórmula eletrônica, tá? E aí você tem estrutural, aí você tem um par de elétrons aqui, outro par aqui compartilhado. Que a ligação covalente é representada por traço, né? Então, aqui é um par, outro par, tá vendo? Beleza? E aí você tem a forma estrutural de Cooper, que é Coulé, como a gente já falou. Aí você tem, então, NCl3, né? NCl3. A proporção é 1 para 3 aí, beleza? Gente, qualquer coisa volta de novo, tá? Nesse daqui pra você entender direitinho. Porque esse aqui é melhor você fazer diferente da ligação iônica, porque lá não vai dar certo. Se você fazer com o mesmo jeito da ligação iônica, não funciona. Porque a ligação covalente, ambos precisam de elétrons. Aqui precisa de 3, aqui precisa de 1. É lógico, né, gente? Se aqui precisa de 3 para ficar com 8, aqui precisa de 1, então você vai precisar de 3 cloros, ó. 3 cloros para fornecer um compartilhamento. 1, 2, 3 para o N aqui, ó. Percebeu ou não? Tenta voltar aí, vai. Beleza? Aí o H, né? Você sabe que o H precisa de um elétron para ficar com 2 igual ao L. Hidrogênio, número atômico 1, L, número atômico 2. Então, o hidrogênio precisa de 1 para ficar igual ao Hélio. Aí o enxofre, ó, tem 6, precisa de 2 para ficar com 8. Aí você já prevê. Você já prevê, agora você já pega a manha, né? Então, o H tem 1, precisa de 1 para ficar com 8. E o S tem 6 no último nível, precisa de 2 para ficar com 8. Então, você vai ter que ter 2 hidrogênios. Se o H precisa de 1, você vai ter que ter um outro H para compartilhar. Você quer ver, ó? Ó para você ver, ó. Olha aqui comigo, ó. Olha lá, o S tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no último nível e o H tem 1. Viu? Então eu preciso de 2 Hs. Por quê? Olha o S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um com o H7. Preciso de outro H, então. Compartilha outro com outro H8. Percebeu? E cada H, ó, 1 compartilha um 2. 1 compartilha um 2. Percebeu? Certo? Fórmula, estrutura de pontos de Lewis, né? Fórmula eletrônica. E aqui é a forma estrutural, semelhante à da água, angular. Não é o mesmo ângulo da água, mas é angular. Porque o oxigênio e enxofre está no grupo 6A ou 16. Então tem uma estrutura angular, tá? Tem um cheirinho de ovo podre, né, pessoal? Do pum também, né? Quando você come carnes que tem enxofre, né? Pontes de enxofre, né? Nas estruturas da carne, né? Nas ligações, repolho, batata doce, né? Couve, alimentos que tem enxofre, a gente dá um pum meio fedido aí, tá bom? Mas não é só o enxofre, tá? Tem indol, escatol, tem outros gases aí, né? Mais fedorentos aí, tá bom?
Beleza, turma? Então, nós temos aqui a fórmula molecular, né? Então, a ligação covalente 2 para 1, H2S, 2 para 1, beleza? Aí o ácido, ó, né? HCl, H2S, assim por diante, beleza? Ácido sulfídrico, né? Porque ele é chamado sulfeto de hidrogênio, né, pessoal? Só que em água, o eto vai hídrico, aí vira um ácido de arrênios, né? Tá bom? Vamos lá, galera. Ah, é a mesma novela que agora, gente, ó. Só que agora tá representado, tá, os números atômicos aqui, né? As false pares, né? Com letras, tá? Essas letras representam, na verdade, elementos lá da tabela, né? Tá certo? Você pode até prever qual elemento é, se você tiver com a tabela na mão, e se você quiser. Aqui seria o hidrogênio, que é um, né? O 17 aqui, grupo 17, é do grupo 17, pode ser flúor, cloro, né? Mas no caso é o cloro, porque é 17, né? Você pode até olhar. 19, você vai ver que é o potássio, do grupo 1, e o 9 vem com o flúor, do grupo 7 ou 17 lá. Mas isso é o de menos. Importante que você faz a distribuição e vamos embora. Olha lá, ó. Por exemplo, hidrogênio tem um, precisa de um para estabilizar igual ao hélio, né, pessoal? Olha lá, XT. E o T, ó, o T tem 9, né? Então, a hora que você faz um S2, 2S2, T dá 9 elétrons, ó, 2, 7, vai ter 7. Percebeu? Então, o T seria o flúor, né? Ah, mas eu preciso saber? Não, você pode resolver normal, põe T mesmo, aqui, ó, o T, 2 e 7, vai ter 7 na última camada, que tem número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, beleza? Então, um S2, 2S2, 2P6, né? Aí vai dar 10, né? Um S2, 2S2, 2P6, 2P5. Então, o K vai ter 2 e o L vai ter 7. Então, eu preciso de um para ficar com 8. O H também precisa de um, beleza? Então, olha lá, você vai ter XT. XT, com aí que tinha 7 elevado, vou mostrar para você ver, para você entender melhor. Ó. Por exemplo, seria o H e o F, o T. Você pode pôr um T aqui, não tem problema, olha lá. Tem 7 elétrons na última camada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse elétron do H, ele puxa o elétron do H para mais perto dele, ó, você percebeu? Ligação covalente polar, né? Tá certo? É ligação covalente polar. Porque, no caso aqui, o T é mais eletronegativo, seria o flúor, tá bom? Então, ele puxou o elétron mais para o seu polo devido à sua eletronegatividade. Bom, essa é a novela, né? Essa ligação covalente polar, flúor mais eletronegativo. Vamos fazer mais um? Olha o W agora, ó, fazendo um S2, 2S2, as bolas, aí você vai ter um na última camada. Se você olhar na tabela, você já mata. Você vai ver que o W é o potássio. É o potássio, tem um elétron na última camada. Então tende a perder um para ficar com 8, é metal, tá certo? Olha o Y agora, o Y fazendo a distribuição vai dar 7, é um ametal. Então você viu, metal com ametal, vai dar ligação iônica, tá certo? Ó, que vai perder um, mais fácil perder um que ganha 7, e fica com 8 e aqui ganha 1, tá? Então tranquilo, né? Olha lá o WY, né? Tá certo? Então vai ficar um positivo, um negativo. Então, metal a metal, ligação iônica. Seria o KCl, por exemplo. Você pode constar a tabela, não tem erro, tá? Então, ligação iônica, beleza? Se você olhar na tabela, você não precisa nem resolver, né? Você já vê que W e Y é metal e o metal e a ligação já é iônica, tá bom? Mas é bom saber fazer, né, gente? Porque às vezes você pede para você fazer. Vambora? Aí o W agora com X, né? O W agora com X. Bom, você já viu que o W é metal, no caso é o potássio, e o X é o hidrogênio, tá? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Aí matou a pau, né? Pela música, tá vendo? Ó? Então WX, ó, metal e H, ligação iônica, né? Então, nos casos seria o hidreto de potássio. É uma função inorgânica, viu, gente? Que a gente vai ver depois, tá? Beleza? Tranquilo? Então, é importante saber fazer, mas só de você olhar na tabela você já mata. E o TT, pessoal? Faz até de cabeça o TT. Cadê o T? Onde tá o T aqui? O T é 9, ó, tá vendo? Ó? 9. Tu faz a configuração do T. Vamos, como é que faria o T? Olha lá. T com T, olha lá. 27, 27, precisa de um para ficar com 8, né? Então, o nosso seria o flúor, né? O T seria o flúor. A TT seria o FF, que é o F2, que é o flúor. Olha lá. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 elétrons, o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um puxa o elétron, né? Um puxa o elétron para a direita, outro puxa para a esquerda, e esse par para no meio, né? Porque eles têm a mesma eletronegatividade, então a ligação covalente apolar. Gente, deu para pegar isso daí? Porque isso aqui é muito exercício, é muito importante, tá? Tá certo? Pela tabela você resolve ele num pulo, mas é bom você saber fazer o processo aí, tá? Eu transformei no elemento para você ver que é tranquilo, tá bom? Bom, chegamos ao fim, né, pessoal? Então tá aí, não deixa de fazer, capítulo 10 aí, resolva aí nessa ordem aqui, ó, tá certo? Não deixe de fazer alguns da suplementar, que é muito importante, beleza? Tá joia? Depois eu vou disponibilizar na plataforma a tarefa dessa aula aqui, tá? Galera, é muito importante vocês assistirem essa aula gravada, tá? Porque às vezes na aula não dá pra gente contar muita história, falar muita coisa, né? Tá certo? Até, né? Por falta de tempo mesmo às vezes, né? Mas valeu. E mergulhando fundo também está aqui a resposta. Pessoal,
Muito obrigado. Senhor Jesus abençoe você que viu o vídeo aqui, tá? Você que valorizou essa apresentação, tá? Inscreva no canal, peço o pessoal inscrever e dar uma força pra gente aí, tá certo? Valeu, nono 1, nono 2, e você que viu o vídeo aqui, muito obrigado. Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família aí, amigos, colegas.